Outro problema que a gente encontra, e é mais comum do que vocês possam imaginar, é às vezes você começar o cliente a trabalhar e você não pedir a entrada para ele. Né? A entrada do trabalho, a entrada é básica, né? Às vezes você tem um tamanho de empresa, você pensa, é só R$500, é só R$700 às vezes a entrada, e o cliente até vai fazer à vista, né? Você pensa, não, eu deixo tudo lá, amanhã eu pego tudo com o cliente. E isso é um problema seríssimo, porque muitas pessoas às vezes costumam depois alegar que o piso não ficou bom, ou eles jogam para outro dia, né? Eles falam, tá, hoje eu tô com problema na rede bancária, no meu cartão tá fora do ar, depois mais tarde eu deposito, você não tem maquininha de cartão, você não trouxe. Nós temos a nossa maquininha de cartão e ela anda no carro comigo. Se a pessoa, porventura, falar que ela não tem, o ideal é você nem ir até o cliente sem receber a entrada, você nem começar. Depois que você tá lá, você fica até sem jeito de dizer assim, tá aqui a maquininha, eu quero a entrada, né? O ideal é você nem fazer isso, tá? Você já pedir a entrada, para começar eu preciso comprar esses produtos, independente se você tem dinheiro ou não. Eu sempre falo para todo mundo, até para amigos meus que trabalham com outras coisas, tem um amigo meu que é eletricista, ele sempre vai lá, compra material com o cartão de crédito dele, sempre ele fica... Depois vence o cartão e ele tem que andar correndo atrás do cliente, às vezes para receber o trabalho dele e mais o material que ele comprou. Então, uma coisa que eu falo para vocês, que é um problema super comum, e ainda mais depois que você está muito tempo indo no cliente, e às vezes o cliente é igual aquele cara que sempre comprou na tua loja, sempre comprou, sempre pagou certinho, o dia que ele pede fiado é o dia que ele não vai te pagar. Daí até existe um termo que a gente diz, perdeu o dinheiro e perdeu o amigo, né? E é assim mais ou menos. Então, às vezes você trabalha, as pessoas trabalham certinho com você, mas não quer dizer que ela sempre vai ter tanta coerência. Às vezes ela vai tentar te passar um engodo, né? Eu lembro até que nós tivemos, nós tivemos um prejuízo uma vez com uma mulher. A casa, o mármore extremamente destruída, ele deu umas trincas no banheiro, o apartamento, o prédio trabalhou e trincou toda dentro do box, assim, que trincou toda a pedra. Nós fizemos um trabalho super detalhado de passar massa. Quando eu fui fazer o orçamento, ela queria só na metade do banheiro, ela não queria no banheiro inteiro. Ela falou assim, não, vou fazer esse banheiro aqui, eu vou fazer só o box, você passa o orçamento do box. Aqui eu só vou fazer a bancada e o box. Daí no outro só a bancada, daí esse aqui só esse piso, aquela parte ali não. E eu fui enumerando e passei o orçamento, porque o nosso orçamento é detalhado. Então, às vezes, assim, quando é só a bancada, às vezes eu não coloco, eu coloco uma peça única. Então, quando eu faço o orçamento de uma bancada, eu não coloco a metragem, porque às vezes a metragem é irrisória pelo trabalho que a gente vai ter. Então, se você for cobrar uma bancada por metro quadrado, fica muito caro à vista do cliente. Puxa, mas 2 metros, 1,5 metro, a pessoa me cobrou 300, 400 reais. Só que a gente acaba perdendo 3, 4, 5 horas, às vezes, numa bancada para fazer a remoção dos riscos, para fazer todo esse processo. Então, quando eu vou fazer um trabalho com uma bancada, eu como uma peça única. Eu até meço, né? Para ter ideia mais ou menos, mas com o tempo, com a experiência que você adquire, você começa a saber exatamente o tempo que você vai levar para fazer. Então, eu costumo, nos meus orçamentos, não colocar um preço para uma bancada. Eu coloco X na metragem e coloco um valor fixo pelo tempo que eu vou passar ali, bem como isso também pode ser feito quando você vai fazer um elevador também. Não medir ele, colocar a medida, porque as pessoas dizem, nossa, mas daí fica muito caro. Assim, se a pessoa vê a metragem e dividir pelo valor. Mas você vai cobrar pelo tempo que você vai ficar, às vezes em espaços confinados, menores, mais cantos para fazer, né? Então, esse tende a você a cobrar. Então, o que eu falo para vocês? É a importância de vocês... eu estou dando essas dicas para vocês verem exatamente onde que está como diz o outro, o furo da bala. Então, ali que a gente encontra. Se vocês fugirem dessas ciladas que eu estou falando agora para vocês, sempre pedirem entrada, nunca começar, ideal é não começar, embora a gente começa, depois você cria um hábito, assim, depois você fica apavorado, né? Quando você começa a trabalhar, que você... Vem aquele
a dúvida aqui no teu ombro e passa o tempo todo ali no teu ouvido, parece que você está com a máquina ali trabalhando e aquilo ali você não vai receber, você não vai receber. E daí você começa até a procurar correspondências da pessoa para você ver se tem um CPF, se tem um RG, para você se garantir. Porque às vezes nem isso você pede. Então, é bem complicado e a gente passa muito por isso. Quem tem experiência, quem está ouvindo já passou por isso. E isso é complicado, são dicas que eu dou para vocês evitarem entrar nessas ciladas. Eu falo cilada, porque você entra sorrateiramente, você entra, chega com o teu material, você já vai trabalhando, já vai espalhando as lonas, fazendo a proteção do local e vai trabalhando. E depois que vem o pensamento aqui negativo que você não vai receber, daí não adianta você ficar apavorado, tá? Talvez as pessoas que estejam ouvindo ou que vão ouvir esse vídeo já passaram por isso e é muito terrível essa sensação.